Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho pra gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? Oi, aqui é a Lua e tô de volta com o segundo episódio dessa temporada Pocket do podcast Lasciva Lua. O episódio de hoje é um pouco maior e mais denso do que os outros. Ele vem de uma aula que é a aula mais densa do antigo Jardim das Delícias. Inclusive, a gente teve muita dificuldade de cortar alguns trechos para trazer para cá um pouco mais resumido, mais mastigadinho, porque é um conteúdo tão maravilhoso e é uma das aulas mais impactantes do antigo Jardim das Delícias e também do Prazer e Delícias, porque é uma aula que a gente manteve, mas no final eu e minha equipe a gente quebrou a cabeça e fez alguns cortes para trazer para cá um pouco mais resumido. Eu não quero me alongar aqui nessa introdução, então sem mais delongas, hoje a gente vai falar sobre história do corpo e você vai entender um pouquinho mais por que hoje a gente tem uma relação tão pobre e tão problemática com o nosso próprio corpo. Vamos de história? Capítulo 2 – O corpo negado. Oi, mulher. Se a gente pretende falar de sexualidade, a gente tem que começar pelo começo, pelo corpo. Eu quero te fazer algumas perguntas. Qual a tua relação com o teu corpo? Como você sente o teu corpo? Como você explora as sensações corporais? Você se permite ir fundo nessas sensações? Você consegue acessar o prazer ou você se sente desconectada? Você sente culpa, vergonha? Você tem dificuldade de se concentrar? Você se vê muito mental? Nesse capítulo, a gente vai entender como nosso corpo foi repetidamente negado ao longo da história do Ocidente. Essa compreensão é de extrema importância porque para se empoderar da nossa potência sexual, a gente precisa primeiro construir uma relação saudável e amorosa com o nosso corpo. Como ir fundo nas sensações de um corpo que você não gosta? Como explorar sem vergonha um corpo que você aprendeu a odiar? Nossa relação com o nosso próprio corpo não é uma relação direta, é intermediada pela cultura. O corpo, além de realidade biológica, é também uma construção simbólica e cultural. Para entender as construções culturais que a gente tem sobre o corpo hoje e que nos impedem de aproveitá-lo em toda a sua potência, em toda a sua beleza, a gente vai precisar voltar no tempo. Eu vou trazer de maneira resumida recortes de contextos históricos relevantes para a gente entender como o corpo e a sexualidade feminina foram construídos ao longo do tempo. Uma coisa deve ficar clara. A história, tal como a gente aprendeu, foi escrita por homens e deliberadamente excluiu a influência e a ação das mulheres. Esse silenciamento foi uma estratégia de dominação, mas a gente já está mudando isso. Aqui eu vou trazer recortes da história sobre um olhar feminista, dedicado a dar voz para a parte da história que esqueceram de escrever, a história das mulheres. Nesse capítulo, mesmo eu tentando resumir, o assunto é muito longo, então senta que lá vem a história. E olha que o que eu trago aqui é uma edição. A história tal como ela se deu é muito mais complexa, simultânea, multifacetada. Se você não gosta de história, eu peço para te dar uma chance. Se realmente não for interessante para você, você pode pular para o próximo capítulo. Eu realmente acho fascinante e libertador estudar os processos históricos, porque é olhando para trás que a gente entende como a gente chegou até aqui. O que aconteceu no passado para que hoje a gente tenha uma relação tão pobre com o nosso corpo? Parte 1. A deusa negada. Nas sociedades primitivas, no início da humanidade, uma coisa a gente pode deduzir com certa retidão. A relação com o corpo não era negativa, porque ainda não havia julgamento sobre o corpo. Se a gente observa os animais, a gente tem uma pista. Os animais não têm uma relação depreciativa com o próprio corpo. Eles são o corpo, eles vivem o seu corpo em sua inteireza, sem juízo de valor. Tudo indica que nossos ancestrais assim viviam seus corpos, sem tabus.
Ainda hoje, em muitas comunidades tribais e indígenas, a gente pode encontrar esse tipo de relação, onde, inclusive, a nudez não tem nada de excepcional nem de sexual, é simplesmente natural. Nos primeiros tempos, tudo indica, então, que não havia separação entre si e o próprio corpo, assim como não havia separação entre si e a natureza. Os nossos ancestrais se viam como parte do grande mistério. E o que eles fizeram diante do mistério? Criaram símbolos para começar a compreender a vida. Assim nasceram os primeiros deuses da humanidade. O que hoje a gente chama de mito eram narrativas para compreender o mundo. O que esqueceram de nos ensinar foi que, muito provavelmente, o primeiro deus da humanidade era a mulher, a grande deusa, a grande mãe. O maior mistério que intrigava os primeiros humanos certamente era o milagre da vida. Milagre este que foi desde sempre resguardado pela fêmea humana. A correlação entre sexo e gestação ainda não era clara. Aos olhos dos primeiros humanos, a fêmea simplesmente aparecia grávida, como um milagre. A mulher foi então alçada à categoria de divina. A pré-história está cheia de artefatos e figuras femininas que evidenciam corpos robustos, com seios e vulva bem pronunciadas, e estas figuras corroboram a teoria de que a deusa tinha um papel central nesse período da história da humanidade. É preciso que a gente revise até o mais básico que a gente aprendeu na escola. Quando eu falo pré-história, você provavelmente pensa no bruto e animalesco homem das cavernas, que com um bastão bate na cabeça da mulher pré-histórica e arrasta pelos cabelos até a caverna mais próxima. Essa imagem pitoresca talvez nos diga mais sobre os homens de hoje do que sobre os homens de antigamente. As primeiras organizações humanas eram baseadas na colaboração efetiva entre os membros do grupo. Todos, machos e fêmeas, eram essenciais para a sobrevivência coletiva. O ser humano não é um animal especialmente forte e ameaçador, e quando sozinho ele é extremamente vulnerável, uma presa fácil. Mas em grupo, com as habilidades variadas dos membros combinadas em uma inteligência coletiva, o ser humano é de um poder extraordinário. E o que une os seres humanos num grupo não é apenas o instinto de sobrevivência, mas também poderosos laços sociais e afetivos. Muito se fala sobre a violência dos nossos ancestrais, pouco se fala de afeto. Eu acredito que esse enfoque vem muito para justificar a violência de hoje, um modo de dizer que foi sempre assim. E de fato, não dá para negar que o ser humano é capaz de atrocidades, mas também é capaz de atos surpreendentes de amor. Existe no nosso cérebro uma bioquímica do afeto. Neurofisiologicamente falando, nós somos guiadas por hormônios como a ocitocina, conhecida como hormônio do amor, que nos atam uns aos outros. Hoje, com o desenvolvimento da neurociência, a gente já sabe disso. Mas vamos continuar aqui falando da deusa. O culto à deusa é tão antigo quanto os primeiros registros da humanidade. A deusa sempre esteve ligada à fertilidade. A terra é feminina, porque assim como a mulher, dá frutos. A grande deusa, a grande mãe, a mãe terra, estava, portanto, também ligada à própria sobrevivência e prosperidade da tribo. Os primeiros humanos dependiam da bênção da deusa e da sua abundância de frutos. Conforme as sociedades primitivas foram evoluindo, evoluíram também os seus deuses. A primeira deusa que a gente tem registro escrito é a deusa Inanna, deusa suméria que chegou até os dias de hoje graças a uma mulher chamada Enheduanna. A deusa Inanna encarnava os valores do amor, do encontro erótico, da felicidade da união sexual, do estado de êxtase do sexo e da comunhão com o divino. Na antiga Suméria, a vulva de Inanna foi adorada como um lugar sagrado e chamada em poemas de Portal do Paraíso. Enheduanna foi a primeira escritora da história, cujo nome e trabalhos foram preservados e chegaram até os dias de hoje. Ela viveu aproximadamente 2.300 anos antes de Cristo, era devota de Inanna e alta sacerdotisa da Lua. A Lua é muito comumente associada ao princípio feminino, não apenas simbolicamente, mas fisiologicamente, uma vez que a fêmea humana conseguiu a proeza de harmonizar o seu ciclo menstrual com
as fases lunares. Enheduana ocupava também um cargo de altíssima hierarquia como alta sacerdotisa, e ela nos deixou poemas extremamente sensuais sobre Inanna. Isso não era nenhum absurdo. A deusa não era inalcançável nem pudica. A deusa dava. E como a deusa encarnava o amor erótico, a mulher, como representação da deusa na Terra, também. Por isso, a deusa, inclusive, chegava a ser cultuada através do sexo. Existem inegáveis indícios de um costume que não nos contam os livros de história convencionais. Nos templos da deusa, existiam sacerdotisas sagradas que tinham relações sexuais com seus adoradores do sexo masculino. Uma prática que era considerada um meio de trazer a graça e a bondade do divino feminino à comunidade. Essas sacerdotisas, também chamadas de prostitutas sagradas, eram as responsáveis por trazer a felicidade à terra e pela transformação dos rudes instintos animais dos homens no estado mais puro e elevado do amor. A autora do livro A Prostituta Sagrada, que pesquisou profundamente sobre o assunto, afirma que esse costume existiu por séculos em diversas civilizações. Ela conta que na Babilônia, por exemplo, toda mulher deveria pelo menos uma vez na vida ofertar o ato sexual à deusa. Até Heródoto, o grego que é considerado o pai da história, que viveu no século V a.C., escreveu sobre esse costume babilônico. Segundo as palavras de um Heródoto surpreso e assombrado, depois do intercurso sexual, a mulher se tornava santa aos olhos da deusa e ia embora para casa. As prostitutas sagradas eram tratadas com reverência e não com desrespeito. Entendia-se que o ato sexual levava à própria regeneração da carne através do mistério do êxtase. O êxtase sexual, essa coisa maravilhosa e absurda que nos leva a estados alterados de consciência, era considerado uma bênção do divino. A carne e o espírito ainda não estavam separados. O êxtase da carne levava ao êxtase do espírito. Eu sei que pra gente, mulher moderna ocidental, profundamente influenciada por uma cultura católica, superdualista, um rito como esse pode soar absurdo e até difícil de compreender, porque a gente não cresceu associando sexo e divindade. Pelo contrário, o contrário de santa é puta. Mas muitas culturas aproximaram sexo e espiritualidade. No Oriente, por exemplo, alguns desses ensinamentos sobreviveram até hoje, como é o caso da Índia, onde se desenvolveu o Tantra, e da China, onde se desenvolveu o Taoísmo, ambas disciplinas espirituais complexas que abarcam o sexo como meio sagrado. O que aconteceu aqui no Ocidente para que hoje a gente tenha herdado essa ideia de que sexo é pecado, de que a mulher sexual é impura? Como é que a gente deixou de ser sagrada? Como é que a gente esqueceu a deusa? Bom, o que aconteceu, o que a história nos revela, é que com o tempo o patriarcado foi conquistando cada vez mais lugar como estrutura dominante. Se antes o útero era sagrado, agora o falo, o pênis, passou a ser o grande símbolo da vida, de poder e de ação. Porque exatamente como isso aconteceu ainda é motivo de muita especulação. A Rosalind Miles, autora do livro A História do Mundo pela Mulher, afirma que essa ascensão do falo se deu como uma resposta indignada e violenta dos homens que queriam conquistar o lugar de poder antes ocupado pela grande mãe e pelo útero sagrado. Seja como for, o fato é que, com o surgimento das religiões monoteístas, isto é, baseadas em um único Deus, um Deus Pai, firmaram-se longas campanhas de destruição da deusa. A construção de um Deus homem, um Deus masculino, não foi por acaso. Ela veio para embasar a ascensão do homem ao poder. Simultaneamente, o militarismo e o comércio ganharam força. O senso de propriedade se estabeleceu e a mulher, já não mais vista como encarnação da deusa, passou a ser apenas mais uma das posses do homem, tal como o gado e a terra. Para a gente que vive aqui desse lado do mundo, o crédito para a condenação do sexo e da mulher sexual vai especialmente para as religiões judaico-cristãs.
Quando os hebreus começaram a desenvolver a sua nova religião, que é considerada a primeira religião monoteísta do mundo, eles o fizeram no contexto das antigas religiões politeístas, que cultuavam, dentre muitas divindades, a deusa. A crescente religião judaico-cristã, conforme foi se configurando, logo passou a condenar os rituais da prostituição sagrada, os cultos em celebração da deusa, porque eles ameaçavam a fé no Deus Pai. Na mitologia judaico-cristã, se a gente for analisar um pouquinho mais a fundo, a gente vai ver que as primeiras figuras femininas, Lilith e Eva, longe de serem elevadas à categoria de sagradas, são renegadas como pecadoras. Uma das versões do mito de Lilith, que na Mesopotâmia e na Babilônia era uma deusa poderosa e temida, porque ela tinha um poder de destruição impressionante, diz que ela foi a primeira mulher de Adão, criada junto com Adão, e que por isso ela se recusou a deitar por debaixo de Adão no ato sexual, por considerar que não era inferior a ele, que eles eram iguais. A primeira mulher não se submeteu ao primeiro homem. Olha que potente isso. Por isso, ela é banida do paraíso e então tratada como um demônio. Então vem Eva. O mito de Eva, por si só, nasce carregado de simbologias construídas com intenções de, sim, diminuir a mulher, submeter a mulher. Eva não é criada a partir da imagem e semelhança de Deus, e sim a partir da costela de Adão. Ela existe em função do homem. E por ser mais fraca que ele, por ter uma inclinação natural ao pecado, ela cai na tentação da serpente. Alguns mitos, inclusive, contam que a serpente é a própria Lilith disfarçada. Então Eva, curiosa, desobediente, come do fruto proibido. Ao convencer Adão a fazer o mesmo, Eva condena os dois ao castigo e eles são expulsos do Éden. Eva, entretanto, merece um castiguinho a mais. Então, no Gênesis está escrito assim: para a mulher, Deus disse: eu vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido e ele a dominará. A Eva e a todas as suas filhas, todas nós mulheres, se atribui a culpa do pecado original. E essa culpa a gente carrega até hoje, seja de maneira inconsciente ou não. É importante entender que num tempo em que ainda não havia ciência nem televisão, em que a maioria das pessoas eram analfabetas, as religiões eram as grandes formadoras de opinião. As histórias que as culturas contam vêm para ensinar e repassar valores ideológicos. Isso tudo aqui que eu estou dizendo não vem para ferir ou questionar a fé de nenhuma mulher, mas para a gente analisar as repercussões sociais e psicológicas desse conjunto de crenças na estrutura da nossa sociedade ao longo da história. Conforme a história se desenrolou, o homem se firmou como centro de poder. E tudo que antes era mágico e miraculoso na mulher, o dom do amor, a potência multiorgástica, o ciclo menstrual harmonizado com o ciclo da lua, o poder de gestar, a bênção de carregar no ventre o milagre da vida, passou não somente a ser depreciado, como transformado em coisas sujas, baixas, pecaminosas. Se estabeleceu a vergonha da nossa nudez, dos nossos fluidos e a culpa pela nossa curiosidade, pelo nosso desejo, pelo nosso fogo. Será que eu preciso dizer que vergonha e culpa são os maiores destruidores da saúde da sexualidade feminina? Em nome do Senhor, foram destruídos os vestígios da deusa e sua defesa de uma felicidade que era sexual e espiritual ao mesmo tempo. A trindade era do patriarcado, Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa trindade não está Maria, porque não há espaço para a representante feminina. Inclusive Maria, que não mereceu o título de deusa, cabendo-lhe apenas o de santa, foi dessexualizada e tornada virgem, como se o sexo fosse uma mancha e Maria precisava ser imaculada. Até hoje a gente sente as repercussões sobre esse mito da virgindade. A mulher é pura enquanto é virgem. A virgindade é uma coisa preciosa e quando a mulher a perde, a mulher se macula para sempre. A própria expressão perder a virgindade é muito perigosa, é muito terrorista. Implica que a mulher perde algo para sempre, algo que ela nunca mais vai conseguir recuperar. Eu sugiro que a gente troque perder a virgindade por
começar a vida sexual, porque a linguagem é política. Continuando, o que aconteceu daí por diante? Bom, foi meio que ladeira abaixo. Os mistérios, os encantos, a sedução das mulheres, um dia venerados, um dia vistos como qualidades da deusa, passaram a ser princípios corruptores da alma. Pensadores como Tertuliano, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que foram muito essenciais para modelar o conjunto moral da Igreja Católica na Idade Média, um período que foi muito importante porque foi quando a Igreja definitivamente se firmou como a maior instituição de poder aqui do Ocidente, disseminaram efusivas campanhas contra a mulher. Tertuliano fez a graça de chamar todas nós, filhas de Eva, o portão do diabo. Uma referência clara e nada agradável às nossas vaginas. A vagina que lá nos tempos dos sumérios, nos tempos da deusa Inanna, foi chamada de portão do paraíso, virou agora uma passagem para o inferno. A igreja caçou bruxas, queimou milhares de mulheres na fogueira e tentou a todo custo tirar da mulher e do seu corpo todo o poder que ainda lhe restava, até mesmo o da gestação. Nessa época, o mistério da gestação já tinha sido desvendado, então já se sabia que o homem também tinha responsabilidade na gestação, que a mulher não aparecia simplesmente grávida. Então, os homens foram mais longe e tentaram transformar a mulher apenas num vaso. Aqui eu vou citar São Tomás de Aquino, então, abre aspas, no fenômeno da geração, é o homem que desempenha um papel positivo. Sua parceira é apenas um receptáculo. Verdadeiramente não existe mais do que um sexo, o masculino. A fêmea é um macho deficiente. Não é surpreendente que este débil ser, marcado pela imbecilidade da sua natureza, a mulher, ceda às tentações do tentador. Por isso, ela deve ficar sob tutela. Fecha aspas. Ele também disse de forma mais concisa que a mulher era defeituosa e vil. A ironia é que, em relação ao pecado, a mulher é vista como ativa, é aquela que tenta o homem, e o pobrezinho cai na sua armadilha como uma espécie de vítima. Já em relação a tudo mais na vida, a mulher é vista como passiva, deficiente, imbecil, necessitando de um homem para guiá-la e ordená-la. Esse tipo de dois pesos, duas medidas a gente vê até hoje. É o que faz certas pessoas dizerem, por exemplo, que uma novinha de 16 anos já sabe o que está fazendo, enquanto um homem de 40 é só um moleque, não sabe de nada. É uma cultura que culpabiliza a mulher e esquece de responsabilizar o homem pelas suas escolhas. Mais uma vez, eu quero deixar claro aqui que nada do que foi dito veio no sentido de ferir, de negar a fé de qualquer mulher, mas analisar as consequências históricas e psicológicas da tradição religiosa no Ocidente é muito pertinente para entender a cultura que a gente tem hoje. Independente da gente seguir ou não uma dessas religiões judaico-cristãs, é impossível negar as fortes influências desse conjunto de ideias nas bases da sociedade que a gente vive. Essas ideias serviram e servem até hoje de justificativa para muitas violências, para desigualdades que nós mulheres temos que enfrentar rotineiramente. Quando a mulher é vista como inferior, suja, imbecil, pecadora, puta, os homens se veem no direito de traí-las, violentá-las, sugar todos os seus recursos. Isso é só um resuminho do que algumas religiões foram capazes de fazer a respeito do corpo da mulher. Será que a filosofia pensou melhor? Parte 2. A deusa Sofia. Bom, já que a religião não favoreceu as mulheres, será que a filosofia, com todo seu culto à razão, foi mais razoável? Vamos dar um pulinho na Grécia Antiga, já que para a história tradicional ela é considerada o berço do pensamento racional ocidental? Como os pensadores gregos enxergaram o corpo e como eles enxergaram o corpo da mulher? É justamente na Grécia Antiga que a gente encontra os primeiros vestígios intelectualizados de depreciação da nossa realidade corporal.
o intelecto ou a alma é então colocado como separado do corpo e superior a ele. O célebre pensador Platão defendia, e aqui eu vou fazer uma citação, então abre aspas, que durante todo o tempo em que tivermos o corpo e nossa alma estiver misturada com essa coisa má, jamais possuiremos completamente o objeto dos nossos desejos. Este objeto é a verdade. Fecha aspas. O corpo começa a ser racionalmente visto como uma coisa má, um empecilho, um obstáculo no caminho para se alcançar a compreensão verdadeira do mundo. Pesado pro corpo, né? E o corpo da mulher, como é que fica? Ai, gente, aí o buraco é mais embaixo, porque o corpo da mulher, então considerado deficiente. Segundo Aristóteles, a mulher podia ser definida como um homem inferior, um ser incompleto, já que lhe faltava o pênis. Não é à toa que a sociedade grega clássica estruturou a homossexualidade como nenhuma outra cultura. Havia um culto ao falo exorbitante. Isso é uma coisa que os livros de história convencionais parecem que também esqueceram de nos contar. Que na Grécia Antiga Clássica, a homossexualidade masculina era costume e norma. A relação entre um homem mais velho e um jovem era uma espécie de rito de passagem e era considerada parte da formação moral do jovem. É de fato o ápice da misoginia, do homem apaixonado por si mesmo. A Grécia clássica, cultuada como o berço da democracia, não era tão democrática assim. As mulheres não possuíam direitos e eram diminuídas até nas suas potências da maternidade. Lembra da ideia de São Tomás de Aquino, que a gente acabou de falar, que a mulher era apenas um receptáculo, um vaso? Essa não é uma ideia original dele, pelo contrário, vem lá da Grécia clássica, onde os grandes sábios gregos acreditavam que a função da mulher era apenas carregar a semente que o homem plantou nela. Os gregos também acreditavam que o útero era um órgão flutuante, sim, que ele viajava pelo corpo da mulher e que as agitações nervosas e outras doenças femininas eram causadas por agitações do útero. A raiz da palavra histeria, inclusive, vem do grego e significa útero. Tudo que acontecia no corpo da mulher era como se fosse alheio à sua vontade e à sua força. Acreditava-se, inclusive, que o parto era o feto em movimento e não o útero trabalhando ativamente. Pasmem, essa ideia de que o útero não tinha participação nenhuma no parto perdurou entre os homens até o século XVIII, quando um médico finalmente descobriu e publicou pela primeira vez o que as mulheres e parteiras já sabiam desde sempre, que o útero e os músculos pélvicos femininos trabalham arduamente durante o parto. Mas é claro que mesmo nos períodos de maior repressão, sempre houve mulheres extraordinárias realizando feitos extraordinários e que a opressão não foi homogênea. Na própria Grécia misógina, sobressaiu-se a figura de Safo de Lesbos, uma mulher que viveu 600 anos antes de Cristo e cujo nome chegou até hoje. A palavra lésbica, inclusive, deriva dela, mas Lesbos nada mais era do que a ilha onde Safo fundou a sua escola. Muito se discute sobre a sexualidade de Safo, mas a gente não tem como afirmar nada com certeza. Para alguns ela era uma mulher promíscua, para outras ela era uma mulher liberta. A liberdade de uma mulher realmente sempre confunde os homens. Numa sociedade dominada por homens, Safo conseguiu fundar uma escola só para mulheres, onde se ensinava poesia, música, dança e outras artes. Um feito fenomenal. Safo, que era uma mulher culta, politizada e rebelde, dentre muitas coisas, era também poetisa e sacerdotisa de Afrodite. Ela escreveu poemas de amor para a deusa do amor, e ela exaltou nos seus versos as qualidades femininas. Ela escreveu eroticamente. Infelizmente, pouco dos seus escritos chegaram até nós. Adivinha por quê? Em parte porque alguns se perderam, é claro, com o tempo, em parte porque alguns foram considerados obscenos pelos copistas lá da Idade Média e foram censurados e ou destruídos. E já que a gente tá aqui nessa vibe da Grécia Antiga, vamos falar também das exceções? Mesmo na Grécia, a opressão e a misoginia não era tão homogênea assim.
Em Esparta, por exemplo, as mulheres eram muito mais livres do que em Atenas. Elas possuíam direitos, elas possuíam bens e elas dominavam 2/5 da terra. Elas recebiam educação e treinamento físico e podiam se divorciar sem perder sua riqueza ou seus filhos. A história tradicional, eurocêntrica, escrita por homens brancos, tem uma narrativa que meio que nos diz que as mulheres foram sempre oprimidas em todos os lugares, em todos os tempos, mas também não é bem assim. Há exceções. Os gregos também nos deixaram, por exemplo, o mito das Amazonas, uma tribo só de mulheres, mulheres guerreiras, devoradoras de homens, abomináveis e temíveis. Alguns historiadores defendem que as Amazonas existiram sim e que nada mais eram do que tribos nômades em que as mulheres tinham participação igualitária na comunidade, atuando inclusive como guerreiras. Por que, dentre tantos períodos, eu escolho olhar para a Grécia clássica? Porque é aí que a gente encontra uma das peças essenciais desse imenso quebra-cabeça que é o processo de ódio ao corpo. Se a religião instituiu uma negação do corpo com justificativas religiosas, a filosofia grega clássica instituiu a negação do corpo a partir de um viés filosófico, racional, que prometia a verdade universal além dos credos das religiões. Esse viés perdurou por séculos e repercute até hoje no modo como a gente supervaloriza a razão e o intelecto. Quando lá no começo do século XVII, o filósofo René Descartes, o pai da filosofia moderna, disse, penso, logo existo, ele excluiu o sinto logo existo, danço logo existo, gozo logo existo. Quando lá na frente a ciência floresceu no Ocidente e o domínio da igreja e das religiões diminuíram, a gente continuou dualista não mais numa perspectiva religiosa, mas no plano profano da vida comum. E especialmente a partir do século XVI, a ciência moderna depôs o trono da igreja como detentora da verdade. A ciência, e notadamente a medicina, se tornaram as grandes responsáveis pelo saber oficial sobre o corpo. Será que o saber científico foi mais generoso com o nosso corpo? Será que a ciência deu mais autonomia para o corpo da mulher? Parte 3. A ciência sem deusa. A gente viu como a filosofia começou a diminuir o corpo em detrimento da razão, mas a filosofia ainda estava no campo da teoria. O que aconteceu quando a ciência surgiu e trouxe verdades práticas? O que aconteceu quando a ciência se tornou a nova religião e a medicina a nova detentora da verdade absoluta sobre o funcionamento do corpo? A ciência surgiu como um privilégio dos homens educados. Uma das suas consequências imediatas foi que o saber empírico e ancestral das curandeiras, feiticeiras, parteiras, xamãs passou a ser menosprezado diante do saber oficial. Mas a ciência, como a gente bem sabe hoje em dia, não é assim tão absoluta. Como tudo nesse mundo, ela é mutável, ela se transforma continuamente de acordo com as novas tecnologias, revisando conceitos ultrapassados e os substituindo por novos. No final do século XIX e início do século XX, a medicina ganhou 2 ramos que muito nos dizem respeito. A ginecologia, que desbancou de vez o saber empírico das parteiras, e a psicanálise, desenvolvida inicialmente por Freud. A ginecologia colocou o cuidado dos nossos órgãos sexuais literalmente nas mãos dos homens. A psicanálise colocou a nossa mente sob a análise masculina, sem desmerecer as imensas contribuições positivas de ambos estes ramos para a saúde da mulher. Também houve alguns deslizes. A ginecologia colocou toda a autoridade sobre o conhecimento do corpo feminino nas mãos dos médicos, e muitas de nós, mulheres modernas, educadas, informadas, a gente acabou delegando tanto esse saber para os médicos que a gente mal conhece os nossos ciclos, a gente não sabe como o nosso corpo funciona, a gente perdeu não só o entendimento sobre nós mesmas, mas a conexão, a gente perdeu a autonomia. Já a psicanálise,
Freud, apesar de genial no olhar para a mente humana, errou feio quando falou algumas coisinhas sobre as mulheres. Ele popularizou a ideia de que o orgasmo clitoriano era infantil e que as mulheres maduras teriam orgasmos vaginais, levando milhares de mulheres heterossexuais até hoje sentirem que há algo errado com elas por não conseguirem alcançar o orgasmo apenas com penetração. Além disso, na teoria freudiana, as mulheres supostamente têm inveja do falo, ou seja, inveja do pênis. Na vida cotidiana, o desejo feminino ainda era tratado como doença, e a mulher considerada boa e saudável era aquela que não possuía apetite sexual. Era esperado que as esposas se mantivessem passivas e apenas atendessem às investidas sexuais do marido. A boa mulher era a mulher não sexual. O homem, em nenhum momento da história, pareceu ser considerado um ser não sexual. É claro que hoje a gente já avançou muito. Se no começo a ciência e a medicina pertenciam aos homens e eram manipuladas para manter uma estrutura de dominação masculina, essa realidade já mudou drasticamente, graças a Deus. Com o acesso das mulheres à educação, com a evolução do conhecimento, cada vez mais a gente tem informação e espaço para desbancar os velhos mitos e entender mais sobre nós mesmas. Nós mulheres temos cada vez mais poder para transformar as narrativas que não nos servem e escrever a nossa própria história. Parte 4. O feminismo. Até agora a gente discutiu como a religião, a filosofia, a ciência produzida pelos homens deu prioridade à construção de saberes manipulados que repetidamente diminuíram, enfraqueceram e reprimiram o corpo da mulher e suas potências. Claro que sempre houve resistência, sempre houve mulheres incríveis produzindo arte, ciência, política, bruxaria, apesar de todas as adversidades. Sempre houve rainhas, princesas, putas, concubinas, imperatrizes, escritoras, dançarinas, curandeiras, rebeldes, professoras, loucas, líderes que lutaram contra o sistema e revolucionaram o seu tempo. Mas como e quando foi que o jogo começou a virar de verdade, radicalmente? Quando as mulheres se educaram o suficiente para tomar consciência das desigualdades e se indignar. A educação, o conhecimento, é sempre o primeiro passo para a libertação. A consciência política foi o segundo passo. Lá no final do século XIX e início do século XX, a gente finalmente assiste ao primeiro movimento revolucionário de grandes proporções por parte das mulheres. A primeira onda do feminismo. Eu sei que algumas mulheres ainda se veem com ressalva de se dizerem feministas, como se feminista fosse uma ofensa, uma negação da feminilidade. Mas não é disso que se trata o feminismo. Transformar feminista numa ofensa realmente foi mais uma das estratégias do sistema numa tentativa de desestabilizar um movimento que é muito poderoso. Num resumo bem simples, o feminismo prega a emancipação das mulheres e a equidade de gênero. Não é um movimento contra os homens, mas contra o machismo, contra a desigualdade baseada na diferenciação e hierarquização dos gêneros masculino e feminino. Não é um movimento de supressão do masculino, é um movimento de justiça, de igualdade. A primeira onda do feminismo surgiu no final do século XIX, um século que foi de muita efervescência industrial e política. A tecnologia apressava o passo do tempo, o capital e o comércio dominavam cada vez mais o mundo, a burguesia enriquecia, e no meio disso tudo despontavam ideias que reagiam à desigualdade social, tais como o comunismo, socialismo, anarquismo. Logo, os operários das fábricas começaram a se conscientizar contra as condições insalubres de trabalho e lutar por direitos, por participação política. Mas essa luta não incluía as mulheres. As mulheres continuavam oprimidas nas fábricas e em todo lugar. As mulheres começaram, então, a sua própria luta. E a principal reivindicação era o direito ao voto, para que, finalmente, as mulheres pudessem participar politicamente e exigir políticas favoráveis a elas.
Esse movimento foi chamado de movimento sufragista. O filme As Sufragistas retrata de um modo bem tocante esse período. É um filme que eu sempre recomendo. Com muita luta, as mulheres foram finalmente conquistando seus direitos. O século XX começou então com direitos inéditos para as mulheres nas ruas e no ambiente de trabalho. Mas em casa, elas ainda se viam sob o domínio do pai ou do marido, e a sua sexualidade ainda era mais uma das suas obrigações domésticas. No roteiro de vida que era dado às mulheres ao nascer, não havia muitas opções além de filho obediente, esposa submissa e mãe devotada. Tudo isso foi profundamente balançado no século XX, e especialmente a partir dos revolucionários anos 60, que inauguraram nada mais, nada menos que a pílula anticoncepcional, o movimento hippie, a segunda onda do feminismo e a revolução sexual. A pílula liberou o sexo seguro sem medo de gravidez, possibilitando que mais e mais mulheres se aventurassem a fazer sexo antes ou fora do casamento. O movimento hippie pregou a liberdade e valores perigosíssimos que ameaçavam a estrutura da ordem mundial, paz e amor. O slogan hippie Make Love Not War, faça amor, não faça guerra, não era apenas perigoso porque protestava contra a guerra, mas porque colocava o amor e o sexo como centro e solução. O movimento hippie chocou a sociedade conservadora da época porque ele se despedia de um monte de tabu, naturalizava a nudez, pregava a beleza alegre e leve dos corpos, defendia a expansão da consciência, enxergava o sexo como algo bom, divertido, artístico, amoroso. A revolução sexual começou então a informar as mulheres sobre os seus corpos, discutir contracepção, aborto, virgindade, orgasmo, prazer, direito de escolha. As mulheres começaram a se dar conta que elas eram donas dos seus próprios corpos, que elas não precisavam esperar pelo casamento nem se medir segundo as réguas dadas pelos homens. Elas começaram a reivindicar liberdade sexual e prazer. A segunda onda do feminismo, dentre muitas e muitas pautas, também pregou a liberação sexual da mulher. Então, esse movimento, apesar das suas proporções globais, não representava todos os grupos de mulheres. Muitas das militantes feministas eram brancas, muitas vezes de classe média, de classe alta, ou vindas das universidades, o que por si só já era um privilégio, o que gerava análises que eram consideradas insatisfatórias por outros grupos de mulheres. Então, enquanto as mulheres brancas, por exemplo, tiveram que lutar para sair de casa e poder trabalhar, as mulheres negras sempre trabalharam, inclusive cuidando da casa e dos filhos das mulheres brancas então emancipadas. Enquanto as mulheres brancas lutavam para conquistar o direito de ser sexual, as mulheres negras lutavam contra a hipersexualização e o fetiche exagerado sobre seus corpos. As lésbicas e as operárias eram outros grupos de mulheres com necessidades políticas e identitárias específicas. Foi assim que essas mulheres deram início ao que hoje a gente chama de feminismo identitário e interseccional, considerando que existem diferentes lugares de falas e diferentes demandas para diferentes grupos de mulheres. Outra resposta indignada por parte principalmente das mulheres heterossexuais foi a defesa de que as mulheres começassem a fazer sexo como os homens faziam, desinteressadas, sem vínculo afetivo e mesmo com um certo desprezo. O problema dessa perspectiva é que o sexo se torna então uma questão mecânica, que se limita ao corpo e à satisfação física imediata, deixando de lado o êxtase mais profundo, o amor, a plenitude emocional. Outra estratégia que surgiu para cercear a liberdade sexual que as mulheres estavam ali começando a conquistar foi o surgimento das revistas pornográficas que se popularizaram desnudando o corpo feminino, não de uma forma saudável, empoderadora, mas com o intuito de servir à fantasia masculina. A mulher foi, então, exposta e objetificada. Já a indústria audiovisual pornográfica,
que desde o final do século XX só cresce também assustadoramente a procura e a produção de vídeos violentos, degradantes para as mulheres. Essa associação do sexo com violência é uma estratégia muito inteligente de um sistema amedrontado, porque o sexo amoroso de igual para igual promove laços afetivos e o afeto é perigoso para um sistema que se alimenta de medo e desigualdade. Hoje em dia, muitas mulheres tentam subverter esse mundo e criar, por exemplo, pornografia feminista, ética e responsável, o que eu super acredito ser possível sim. Mas infelizmente a pornografia mainstream, que é a mais popular, a mais consumida, ainda é muito perturbadora, ainda é um desserviço em relação ao prazer feminino, porque ela não retrata o prazer feminino de forma verossímil. Outro fator bem agressivo contra o corpo feminino que se fortaleceu no século XX e que a gente sofre de maneira arrebatadora até hoje é a nossa contínua exposição a um padrão de beleza que vem da publicidade e das mídias. Como nunca antes na história da humanidade, a gente é atacada por imagens e pelo hábito da comparação. Mas a gente vai discutir melhor isso no próximo capítulo. Em resumo, foi assim que a gente chegou até aqui. Hoje em dia, a gente vive a terceira onda do feminismo, muito influenciada pela ação e alcance da internet. Apesar da gente ter conquistado muito, a gente ainda não tá tão bem assim quando o assunto é amor próprio e sexualidade. A gente ainda se vê e se sente reprimida, e nem sempre por estruturas inimigas claras, mas por pequenos gestos, muitas vezes gestos velados, por olhares, comentários, cantadas, assédios, julgamentos, cultura de estupro, relações abusivas, slut shaming, enfim, é muita coisa aí pra gente desmistificar, se libertar e gozar mais. Bom, eu sei que esse episódio foi muito conteúdo, mas espero que tenha te enriquecido e quero lembrar que, apesar de o Jardim das Delícias não existir mais, que é de onde eu extraí esse conteúdo do episódio, o Jardim não existe porque ele se transformou no Prazer e Delícias, que é o meu curso atualizado e ainda mais completo sobre corpo, prazer, sexualidade positiva, orgasmos e muito mais. Tem muito conteúdo lá. E se você tá interessada em descobrir cada vez mais a delícia de ser você, vem pro Prazer e Delícias, que é sucesso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Para acompanhar mais conversas e conteúdos suculentos, basta assinar minha newsletter através do site escolalasciva.com. Se você quiser mais informações sobre os meus cursos e workshops, você encontra tudo lá no site também. Não esquece, prazer é aprendizado. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, @lascivalua com 3 A's no final. Até o próximo. O podcast Lasciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domênica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovana Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Deia Guandalini.